Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Do lado esquerdo do gráfico, capitalização atualmente na casa do 1 trilhão 513. Foi lá testar o nível que nós falamos que iria sinalizar, né, reversão de tendência aí de curto prazo na capitalização. Rompeu essa linha de tendência de baixa rosa, mas ainda precisava romper o último toque, que é justamente nesse nível da linha verde na casa do 1 trilhão 557. Foi lá testar e agora está voltando. Então ainda não confirmou o rompimento. Eu sei que o pessoal fica um pouco ansioso aí para saber se a capitalização em Bitcoin está revertendo a tendência de baixa e de curto prazo, mas ainda não confirmou esse rompimento. De qualquer forma, ainda continua respeitando, essa estrutura de alta, né? Então ainda segue com possibilidades de fazer esse rompimento, mas por enquanto isso ainda não aconteceu. Para que isso aconteça, é preciso que agora, no intraday, aí no gráfico de 1 hora, a capitalização não venha perder essa LTA. Se perder essa LTA, deve voltar para esse nível aqui, próximo dessa linha amarela ali do 1 trilhão 444. Do lado direito do gráfico, temos a dominância do Bitcoin, que está consolidada no mesmo nível, trabalhando ali na região dos 62% e meio, 62,30. Como vocês sabem, é necessário que a dominância aí para estar mexendo aí um pouco nas altcoins, que ela ou consiga romper esse 64,12, essa linha laranja, ou venha perder esse suporte da linha rosa dos 60% de dominância. Então vamos falar aí do Bitcoin. Bitcoin, olhando no gráfico intraday, rompeu a linha de tendência de baixa, mas assim como a capitalização não rompeu o último toque, né? Então veio testar a linha verde que eu marquei para vocês, que era o nível que eu falei que sinalizava que o Bitcoin estaria revertendo tendência de curto prazo, né? Então atingiu esse nível e, se formos observar aqui no gráfico de 1 hora, deixou um doji lá no nível da resistência, não conseguindo fazer o rompimento e agora está corrigindo. Então o Bitcoin está no momento decisivo aí no curto prazo. Será que vai romper esses 51.800 ou será que vai continuar o movimento de baixa? Vamos falar sobre as possibilidades então a partir de agora. Bom, vou começar essa análise, vou dar uma limpada aqui tirando essas linhas de tendência de baixa. Vou começar olhando o gráfico diário, né? Então no gráfico diário, olha só, o Bitcoin testou a região entre a média de 9 e 21 períodos, está nesse nível agora, entre a linha amarela e a linha verde, e está tentando fazer o rompimento da média de 21 períodos, né? Tentando superar esses 51.811 dólares. Se conseguir superar esse nível, a tendência é que inicie mais um movimento de alta indo lá na direção da sua máxima histórica, né? Antes desse nível, tem uma resistência aqui na casa dos 54.600 dólares. Agora, pessoal, se o Bitcoin não conseguir superar essa média de 9 períodos, aí nós vamos ter mais um movimento de baixa, vindo testar novamente essas duas linhas azuis, essa região compradora aí de curto prazo. E se não segurar nesse nível entre 47.500 e 45.580, a tendência é que o Bitcoin venha testar essa linha de tendência de alta rosa ali perto dos 41.500 dólares. Então voltamos aqui no intraday, né? Vou traçar de novo a LTB para gente, traçando de novo a LTB. Apesar de ter rompido a LTB, na verdade, pessoal, se vocês forem observar, não é que rompeu a LTB, tá? O preço ele apenas saiu para fora da LTB. Para romper a LTB, vocês têm que olhar o último toque na LTB e o preço precisa superar essa região. O último toque aconteceu aqui no dia 24, às 8 horas da manhã, que é justamente essa região da linha verde que eu marquei no gráfico. Então fica aí mais uma dica para vocês, para entender se o preço está saindo da LTB ou se de fato está fazendo o rompimento, né? Então ainda não rompeu. Pode ser, pessoal, que isso seja apenas aí uma armadilha, né? Fazendo o rompimento dessa região da LTB para depois continuar o movimento de baixa. Então é por isso que agora no curtíssimo prazo é muito importante a gente ficar de olho nessa estrutura aqui, Vou traçar um canal paralelo de curtíssimo prazo. Nós temos que ficar de olho nessa estrutura de alta aqui. Eu vou mudar a cor do canal, vou deixar em azul mesmo, tá? Então olha só, você vê que a região que é da linha verde que eu marquei é o nível do meio do canal, e numa hora o preço já fez 3 horas aqui de correções após de ter atingido essa resistência. Então é importante que nesse candle que fechar agora e no próximo que vai abrir, o Bitcoin não venha perder esse fundo desse canal, né? Então
É muito importante que hoje o Bitcoin não venha perder o fundo desse canal de alta aqui. Se ele perder o fundo desse canal de alta, nós teremos a confirmação de que ele deve vir testar essas duas linhas azuis novamente entre 47.525 e 45.580. Agora, se proteger aqui, que é onde você pode trabalhar com uma entradinha fracionada acreditando que vai proteger para continuar o movimento de alta, você pode trabalhar com uma entrada fracionada com uma parte pequena do capital, né? Porque esse não é o ponto mais vantajoso. O ponto mais vantajoso foi lá embaixo nas linhas azuis. Mas você pode trabalhar com uma entrada aqui de curto prazo, acreditando que vai romper para continuar o movimento de alta e ir lá buscar a região de resistência dos 44.600 dólares, conforme eu mencionei anteriormente, né? Então, é importante que hoje o Bitcoin permaneça dentro desse canal de alta. Se ele permanecer dentro desse canal de alta, nós teremos aí a confirmação de que ele tende lá buscar os 54 mil dólares no curto prazo, né? Então, fiquem ligados nisso. Vamos ver aqui no 15 minutos para ver se a gente pega algum gatilho de entrada. Olha só, vou traçar aqui uma LTB de curtíssimo prazo no gráfico de 15 minutos. O rompimento dessa LTB vai sinalizar que o preço não vai vir testar essa região do caixote azul. Ou pode ser que o preço venha testar a região do caixote azul, ó, e consiga fazer o rompimento da LTB. Então, o rompimento dessa LTB do 15 minutos é onde você também pode entrar acreditando que vai romper esses 51.800 dólares, né? Mas com uma parte menor do capital. Lembra que eu falei que o melhor ponto para se posicionar no Bitcoin no curto prazo foi dentro dessas duas regiões azuis, tá bom? Então agora vamos para nossa análise da Ethereum. Ethereum no par BTC continua aqui dentro da região do caixote azul, né? Tentando consolidar fundo nessa região, deixou um fundo aqui no dia 23, deixou um topo lá na média de 21 períodos, agora corrige, né? Então pode ser, lembra que eu falei para vocês que dentro desse processo de acumulação, mencionei isso na análise de ontem, a última vez que aconteceu, que está circulado aqui por essa linha rosa, o preço da Ethereum ficou trabalhando entre o fundo e o topo desse caixote para aí sim fazer o rompimento. Então isso pode acontecer. Ethereum está passando por um processo aqui de consolidação de fundo para tentar o rompimento dessa linha de tendência de baixa. E do lado direito do gráfico temos a Ethereum no par USDT, que foi lá testar a média de 21 períodos e não conseguiu romper e voltou para a região que estava antes, essa linha vermelha, tá? Na região dos 1.617 dólares. Então, pessoal, olhando no gráfico de 1 hora, a Ethereum vai depender muito do Bitcoin. Se o Bitcoin conseguir romper aquela região, provavelmente a Ethereum vai romper também. Podemos traçar uma outra linha de tendência de baixa aqui no gráfico de 1 hora, que está servindo como resistência para a Ethereum. Então, com o rompimento dessa linha de tendência de baixa branca aqui, é bem provável que a Ethereum vai lá testar os 1.700 dólares, né? Chegando aqui perto da LTB de médio prazo que traçamos aí nas últimas análises, que é essa linha laranja que vem lá desde da sua máxima, né? Então o Ethereum ainda no par USDT ainda continua com possibilidade de ir testar essa linha de tendência de baixa. Ela só não vai testar essa linha de tendência de baixa caso venha perder esse suporte aqui dessa LTA que eu estou traçando agora no gráfico e vou marcar em azul. Tá? Então, se perder essa LTA, a tendência é que a Ethereum venha buscar essas três linhas amarelas que são as nossas principais regiões de compra aí no curto prazo. Então, vamos ficar de olho, abriu o gráfico de 1 hora, vamos ver se abriu legal aqui no gráfico do Bitcoin. Ó, tá? O último candle de 15 minutos fechou com o martelo. Caso consiga romper a LTB, tende lá buscar fazer a operação para buscar o topo do canal e rompendo esses 51.811 dólares. Então tá aí o que vocês queriam saber no curto prazo. Espero que essas análises venham ajudar vocês. Qualquer dúvida é só me marcar lá no grupo VIP.